Estreia de Campeonato Paranaense, boa atuação, individualidades aparecendo, o Bruninho sendo o principal chamariz do futebol brasileiro, desde o seu golaço e de todo o seu impacto, de toda a sua participação. Mas eu tô aqui para falar com vocês que, óbvio, existem esses caras que foram um pouquinho mais protagonistas ao longo do jogo. E nessa posição eu cito principalmente o Bruninho e o Chiquete. Mas eu acho que a gente precisa destacar os coadjuvantes. Jogadores que não necessariamente estão nessa prateleira de chamar tanta atenção, mas que foram bem e foram tão bem que eu acho que eles podem entrar na rota sim de nomes que o Atlético pensa em utilizar no time principal ao fim do Campeonato Paranaense, obviamente, se mantiverem o nível. A gente já fez algumas análises do Bruninho, vai ter análise do Sketch, mas agora vai ser um vídeo pra gente falar dos underdogs desse time do Campeonato Paranaense, pelo menos no primeiro momento, que eu acho que mostraram que podem ser fundamentais. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual jogador do elenco do Campeonato Paranaense você apostaria. Gente, o que eu posso falar com vocês é que eu sei que não foi o melhor do jogo, mas eu acho que dentro do que ele se propôs a fazer, ninguém foi melhor que o Claudinho. O Claudinho, acho que ele resolveu pelo menos uns 5 problemas do time do Atlético em aspecto coletivo com facilidade. Me lembrou muito aquele camarada ali atrás, tal de Abner Vinícius. Porque o Claudinho qualificou nossa saída de bola. Em algum momento o Atlético com muita dificuldade de fazer a saída de bola e foi o Claudinho que chamou a responsabilidade para ter esse movimento e executar com toda tranquilidade e clareza possível. Eu acho que a gente pode falar do controle de transição pelo lado. Tem uma bola que o time dos caras vem no contra-ataque que o Claudinho faz o corte final que pô, os caras iam sair na cara do gol. Acho que a gente percebeu como o nosso lado esquerdo estava muito melhor controlado com o Claudinho do que depois com o Veiga, que querendo ou não é um zagueiro de origem. Ainda teve momentos de aparição ofensiva, principalmente em transições, porque é um jogador rápido, é um jogador que tem uma boa válvula de escape por ali. Então, assim, pra mim foi um dos melhores do jogo. Ajudou no jogo aéreo defensivo. Se o Claudinho fosse jogador desse nível de entrega acima da média, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que a gente vai estar falando de um jogador que vai estar no elenco principal, assim como o Bruninho. Me chamou muito a atenção. E detalhe, ainda participou do gol. O gol começa com uma quebrada de linha muito inteligente por parte do Claudinho. Então, pra mim, acho que é um jogador que merece ser muito exaltado e dentro desses underdogs, desses coadjuvantes, foi o melhor. E eu acho legal a gente falar sobre o outro lateral, né? Eu acho que teve mais oscilações durante o jogo. Acho que começa com dificuldade de fazer essa saída de bola, um pouquinho mais discreto, mas vai aparecendo, quase faz um golaço, bons cruzamentos, muita presença ofensiva por parte do Gilberto. E um lateral que mostra exatamente o que ele é, né? Esse lateral de corredor, esse lateral de corrida no espaço, esse lateral de capacidade de ser quase que um ponta. Boa bola parada, bons cruzamentos. Então, pra mim, o Gilberto não manteve o nível que o Claudinho entregou, até porque o nível que o Claudinho entregou foi muito alto, mas foi uma boa estreia. Alguma questão de como vai ser o duelo do Gilberto com os jogadores mais físicos. E não que ele tenha perdido muitos duelos, mas ficou muito claro pra mim que foi um jogador que, assim, em nenhum momento conseguiu se impor fisicamente. E por um defensor, querendo ou não, acaba sendo importante. Mas eu acho que também com o crescimento coletivo da equipe e, por exemplo, com o desenvolvimento com a dupla Gilberto e Bruninho pelo lado, a gente vai ver o Gilberto mais presente. O Gilberto ainda teve esse privilégio, né, de jogar ao lado do Bruninho, que conectou bastante ele no jogo. Então, acho que os dois laterais passaram ali da média. O Gilberto muito mais próximo de um 6 ali, de uma nota regular. O Claudinho mais próximo de um 9. Mas eu acho que os dois chamaram atenção positivamente em um cenário. Acho que a gente precisa falar do Maresi. Tô tentando seguir a linhagem ali da escalação, né? Mas o Maresi acho que foi dos jogadores que saíram do banco melhor. E quando o Maresi ele entra no jogo, eu esperava muito mais um volante, mas o que eu vi foi muito mais um meia. Um meia com capacidade de pressão, um meia com capacidade de atuar mais perto da área, um meia com boa capacidade de passe, de distribuição de jogo. E o Maresi ainda teve a questão que quando ele entrou, o time teve uma queda não por causa dele,
Mas parece que o time se acomodou e sentou ali em cima do resultado. Mas se a gente for parar e perceber e enxergar a entrega do Mahrez, foi de um todo campista ali que pode ser volante, pode ser meia, pode ter chegado à frente de muita qualidade. Acho que esse aí vai ter um desafio ainda maior para se provar uma peça do time principal. Mas a primeira impressão do Mahrez foi muitíssimo, muitíssimo positiva. Volto a dizer, o Atlético é um time que, pelo menos a última formação que o Odair utilizou, o meio-campista ele precisa saber ter a bola, saber cuidar bem da bola, dar ritmo ao jogo, mas também precisa ter a capacidade competitiva. E nesse primeiro momento, o Mahrez mostrou ser um jogador muito, assim, muito completo entre as demandas que o meio-campista pode ter numa partida de futebol. Aí a gente fala de outro jogador que eu também acho que foi muito bem, que foi o Renan Peixoto. E o Renan Peixoto fez uma partida completamente diferente do que a gente estava acostumado na Série B com ele. Eu vi um Renan Peixoto muito mais disposto e fisicamente muito mais preparado para participar do jogo, atacando profundidade, como se fosse o Viveiros. Um Renan mais disposto a dialogar, a sair da área, criar situações. Um Renan mais disposto a fazer bons pivôs. O jogo de costas do Renan foi muito bem utilizado pelo time geral. Não é à toa que ele participa da construção do gol do Felipe Schick. Então, assim, volto a dizer. O Renan Peixoto, para mim, ainda é a terceira opção de ataque do Atlético. Mas o Renan Peixoto que eu vi contra o Andraus é um Renan Peixoto muito diferente do que eu acompanhei ao longo da Série B e muito mais completo do que eu acompanhei ao longo da Série B. Então acaba sendo uma peça, acaba sendo uma alternativa de um jogador que, se mostrar mais valência, se mostrar mais qualidades, também vai ter seu espaço ao natural no elenco principal do Furacão. Então destaco esses quatro. Acho que o Veiga não entrou bem. Deixa eu tentar pensar nos outros. Acho que Sorriso e Paquetá não entraram bem. Acho que a zaga foi mal, tanto o Beleze quanto o Abraão. Acho que o João e o Dudu entregaram o que a gente sabe que eles podem entregar, para ser sincero. Nada mais e nada menos. Acho que daria até para ter uma expectativa maior na entrega desses dois pela qualidade que esses dois têm. No ataque, o Chiquete vai ter um vídeo especial sobre ele, o Bruninho já teve um vídeo especial sobre ele. Então acho que dos coadjuvantes são esses mesmo, sabe? E eu tenho muito um olhar para esses jogadores que não necessariamente, em um primeiro momento, atraem tanto a atenção do torcedor, mas que fazem uma função tática muito importante, tem uma entrega técnica muito acima da média. E acho que os que eu citei aqui merecem ser melhor observados. Ah, Thiago, mas quem foi a grande decepção para você nessa estreia? Riquelme. Esperava mais do funcionamento do Riquelme. O Riquelme não deu conta de fazer a saída de bola do Atlético com qualidade. Beleza? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.